Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Informata. Neste vídeo eu vou apresentar uma nova vertente deste canal. Tradicionalmente nós falamos sobre a informática do ponto de vista teórico, nós falamos sobre história cultural das mídias, sobre teoria da informação, teoria da comunicação, mas a partir de hoje nós vamos adentrar a um novo campo. E aí, para essa nova vertente, nós temos basicamente três objetivos. Primeiro, é argumentar contra a existência de toda e qualquer entidade ou acontecimento sobrenatural, especialmente Deus, que é a entidade sobrenatural por excelência. Segundo, é combater o fundamentalismo e as superstições religiosas. E terceiro, é refutar e reagir a negacionistas, especialmente a antivacina e os anti-ciência. Então, para isso, nós vamos lançar mão de argumentos científicos e de argumentos filosóficos e lógicos, de forma mais particular, tendo em vista que a lógica é uma parte da filosofia. Então, nós podemos começar discutindo se a questão da existência de Deus é uma questão científica ou filosófica. Então, aqui nós temos um trecho de um livro do Prêmio Nobel de Física, o Steven Weinberg, em que ele diz: embora a ciência não tenha nada a dizer sobre a existência de Deus ou da vida após a morte, seu objetivo, ou seja, o objetivo da ciência, é encontrar explicações de fenômenos naturais que são puramente naturalistas. O Richard Dawkins, por sua vez, que é um dos mais célebres escritores sobre o ateísmo, ele diz: a existência de Deus é uma hipótese científica como qualquer outra. A existência ou inexistência de Deus é um fato científico sobre o universo, passível de ser descoberto por princípio, se não na prática. É uma pergunta científica. Um dia talvez conheçamos a resposta. E aí o Dawkins argumenta o seguinte: não há como saber com certeza, mas é muito, muito, muito improvável que Deus exista. E ele se intitula, o Richard Dawkins, como um ateu de fato. Ou seja, não há como saber com certeza, mas ele leva a vida acreditando que Deus não existe. E aí ele vai discutir a questão da probabilidade, né, das probabilidades. Ele argumenta que é muito baixa, muito, muito, muito pequena a probabilidade de Deus existir. E que a impossibilidade de se comprovar ou contraprovar a existência de Deus não coloca a existência e a inexistência em pé de igualdade. Ou seja, é muito mais improvável do que provável que Deus exista. E aí ele vai usar a figura do Boeing 747, ou seja, a probabilidade de Deus existir é a probabilidade de um furacão, ao passar por um ferro velho, ter a sorte de construir um Boeing 747. Ou seja, algo impossível. É uma analogia realmente brutal. Então, a posição parecida com essa do Richard Dawkins era a posição do José Saramago, né, que foi Nobel de Literatura. O Saramago dizia: eu não sou um ateu total. Eu procuro Deus todos os dias, mas não encontro. Então, é assim que o Richard Dawkins ele concebe a questão da existência de Deus. Então, uma definição de filosofia que é importante para nós, que nós nos apropriamos,
tomamos de empréstimo, ela é citada pelo Ray Kurzweil quando ele está discutindo sobre a questão da consciência, dos seres conscientes, sobre quem é consciente. Então, nessa discussão, o Kurzweil diz o seguinte: uma posição diz que a filosofia é uma espécie de depósito intermediário para perguntas que ainda não sucumbiram ao método científico. Segundo essa perspectiva, quando a ciência progride o suficiente para resolver determinado conjunto de questões, os filósofos podem passar para outras perguntas, até chegar o momento em que a ciência as elucida também. Ou seja, a filosofia como uma espécie de depósito para perguntas que ainda não foram solucionadas pela ciência. Esse termo depósito, que evidentemente não deve ser entendido de forma pejorativa. Então, essa é uma definição de filosofia que nós usamos e que fundamenta os nossos argumentos. Outra definição de filosofia é citada pelo Arthur Schopenhauer quando ele diz: a religião é o maior obstáculo ao genuíno anseio filosófico, a investigação honesta da verdade, este mais nobre ofício da mais nobre humanidade. Então, a filosofia é a investigação honesta da verdade. Portanto, trata-se de uma questão científica e filosófica, uma questão tanto científica quanto filosófica, e nós apresentamos argumentos que justificam essa conclusão. E a ciência, a cada dia que passa, apresenta mais e mais argumentos que tornam cada vez mais improvável a existência de Deus. Argumentos e descobertas científicas que deixam a narrativa religiosa sem credibilidade, especialmente a narrativa bíblica, não é? Uma dessas descobertas é contada pelo Richard Dawkins no seu célebre livro Deus, um Delírio, em que ele fala sobre o grande experimento da prece, né? Ou seja, um experimento que, diga-se de passagem, foi feito pelos próprios religiosos para tentar comprovar a validade, a eficácia da prece, da oração, né? E eles fizeram um experimento com vários grupos de pessoas, e o grupo de pessoas que sabia que estava recebendo orações, o grupo de doentes que sabiam que estavam recebendo orações, esse grupo teve uma piora no seu quadro de saúde, o que os médicos chamaram de ansiedade de desempenho, ou seja, uma pressão por desempenho, uma vez que essas pessoas que sabiam que estavam recebendo oração, elas se sentiram pressionadas porque as pessoas que estavam orando estavam esperando que elas melhorassem, estavam, de certa forma, cobrando, ansiando e pressionando para que elas ficassem boas logo, não é? Então, as pessoas que sabiam que estavam recebendo oração, elas tiveram seu quadro de saúde agravado, justamente por essa pressão que as pessoas que estavam orando colocaram sobre as doentes, as pessoas doentes. Então, a religião é o maior obstáculo à busca do conhecimento. E aqui nós temos uma exemplificação deste princípio. Está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, que diz: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Um claro elogio à ignorância. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações, e em breve nós estaremos com novos vídeos. No próximo vídeo, inclusive, nós vamos falar sobre a questão da fé. Até mais e um abraço.